Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo do capítulo 4 do livro didático, que tem como tema reprodução sexuada dos seres vivos. Para falarmos sobre reprodução sexuada, é necessário entendermos inicialmente o conceito de fecundação. A fecundação ela é o processo de união entre dois gametas, que é o gameta masculino e o gameta feminino. Nesse sentido, o gameta masculino seria o espermatozoide e o gameta feminino seria o óvulo. Lembrando, o espermatozoide, ele contém 23 cromossomos. O óvulo da mulher, ele possui também 23 cromossomos. A partir do momento que a fecundação ela acontece, uma célula ovo ela é formada. O nome dessa célula é chamada de zigoto. Esse zigoto, ele é o resultado justamente da união entre o espermatozoide e o óvulo. Essa célula ovo, ela vai possuir características tanto vindas do pai, pelo espermatozoide, como também vindas da mãe, pelo óvulo. E a união dessas duas células, óvulo e espermatozoide, dará como resultado a célula ovo, que terá 23 cromossomos do pai, mais 23 cromossomos da mãe, e a célula ovo terá como resultado 46 cromossomos. A reprodução sexuada nos animais caracterizam-se pelo acasalamento de um macho ou uma fêmea, permitindo a fecundação, isto é, a do óvulo com o espermatozoide, da qual resulta a célula ovo ou zigoto. É isso que a imagem está tentando mostrar. Aqui nós temos o espermatozoide mais o óvulo, dando como resultado a célula ovo ou zigoto. Na reprodução, intervém tanto o macho quanto a fêmea. Como nós sabemos, o macho ele vai produzir os espermatozoides. Qual órgão do sistema genital masculino que é produzido o espermatozoide? São os testículos. Já a fêmea, ela vai produzir os óvulos. E esses óvulos são produzidos no órgão genital feminino, que é o ovário. A fecundação, ela ocorre justamente no momento quando esse espermatozoide ele vai se unir ao óvulo, formando a célula ovo. E a fecundação, ela pode acontecer de dois tipos. Ela pode ser interna e ela pode ser externa. Qual é a diferença entre uma fecundação externa para uma fecundação interna? Pessoal, na fecundação interna, entendam que o órgão genital do macho, ele precisa ser introduzida dentro do corpo da fêmea. Já na fecundação externa, ela vai, o macho, eliminar os espermatozoides para fora do corpo, assim como também a fêmea vai eliminar os espermatozoides para fora do corpo dela. E a fecundação, a união do espermatozoide com o óvulo, ela vai ter que acontecer fora do corpo do animal. Caso a fecundação ela ocorra dentro, ela seria uma fecundação interna. Caso a fecundação ela ocorra fora, a fecundação ela vai ser chamada de fecundação externa. Então, no caso da fecundação externa, é interessante entender que os machos, eles libertam simultaneamente espermatozoides e óvulos, os quais são fecundados assim que vão sendo libertados no ambiente, geralmente no local úmido. Veja nessa imagem aqui onde eu tenho o macho, o sapo, e a fêmea, sapo. Aqui é a fêmea, aqui é o macho. Desculpe, aqui é o macho, aqui é a fêmea. Nesse momento, o órgão genital do macho está sendo introduzido dentro do corpo da fêmea. Mas vocês me perguntam, professor, e por que nessa situação do sapo, macho e sapo fêmea, não é fecundação interna, já que ocorreu a introdução do órgão genital dele dentro dela? Porque nessa situação, os sapos, eles fazem um processo chamado de abraço nupcial. É quando o ato sexual ele acontece para justamente estimular a liberação dos espermatozoides e dos óvulos. Mas no momento que
Os óvulos são liberados pela fêmea e os espermatozoides eles são liberados pelo macho. Essa liberação ocorre para fora do corpo do animal e a fecundação ela também ocorre fora. Como nós estamos falando aqui de anfíbio, ele justamente justifica essa frase onde falou que isso ocorre geralmente em local úmido, visto que os anfíbios eles necessitam da água para que a fecundação ela possa acontecer. A exemplo disso é o caso dos sapos. Então, existem dois tipos de fecundação, como nós já vimos, né? Onde eu tenho a fecundação interna e a fecundação externa. Quem realiza a fecundação externa? Peixes, anfíbios. Quem realiza a fecundação interna? Aves e mamíferos. Aqui está o exemplo, né, de um casal de aves acontecendo a fecundação, e aqui, né, está mostrando um sapo, né, onde é um exemplo de fecundação externa, porque a fecundação ela ocorre fora do corpo do animal. Existe uma diferença entre desenvolvimento direto, assim como também desenvolvimento indireto. Preste atenção nessa diferença. Pessoal, no desenvolvimento interno, o ser vivo ele vai sempre ter o mesmo aspecto ao longo da sua vida. Ele simplesmente vai aumentar de tamanho, como, por exemplo, o ser humano. Perceba que o bebê, quando ele se desenvolver, ele vai ter as mesmas características que ele tinha quando criança. Ele vai ter olho, ele vai ter boca, ele vai ter nariz, ele vai ter orelha, ele vai ter 2 braços, ele vai ter 2 pernas. Apenas o tamanho que será desenvolvido. Então, isso é o desenvolvimento direto, onde a pessoa, nesse caso, como exemplo, o ser humano, irá se desenvolver apenas o seu tamanho, mas as características elas serão mantidas. Mas vamos fazer agora a comparação para o desenvolvimento indireto. O ser vivo ele vai sofrer transformações. E essas transformações é o que nós chamamos de metamorfose. Perceba que aqui eu tenho um ovo, uma larva, e aqui eu tenho um animal na fase adulta, nesse caso seria a rã. Perceba que tem uma diferença de características corporais entre o ovo, a larva e a fase adulta. A princípio é que os anfíbios, no caso dos sapos, por exemplo, quando eles estão na fase larval, eles possuem cauda. Mas percebam que o sapo, quando ele está na fase adulta, essa cauda é totalmente perdida. O que caracteriza justamente o desenvolvimento dele ser indireto e esse animal sofrer transformações. Aí existem 2 tipos de metamorfose, tá? Que o que a gente chama de metamorfose completa e o que a gente chama de metamorfose incompleta. A metamorfose completa é quando a forma do animal na fase larval é completamente diferente da fase adulta. É o caso da joaninha. Quando você tem uma metamorfose incompleta, é quando a forma do animal na fase larval ela é semelhante à fase adulta. Só tem um desenvolvimento das asas. É o caso do gafanhoto. Nessa situação, perceba que o gafanhoto ele passa por um processo de desenvolvimento que é chamado de ninfa. A ninfa do gafanhoto nada mais é do que um gafanhoto em desenvolvimento. E o gafanhoto ele vai ter as mesmas características tanto na fase de ninfa como na fase adulta. A única diferença é que ocorrerá o desenvolvimento das larvas. Mas quando a gente fala da metamorfose completa, a forma do animal é totalmente diferente da fase larval. Veja aqui, por exemplo, a joaninha. Eu tenho ovo, pupa, larva, até se tornar a fase adulta. Perceba que as características de larva e as características de pupa, elas são totalmente diferentes das características físicas que a joaninha vai possuir quando ela chegar na fase adulta. Assim, nós temos a metamorfose incompleta. Perceba que na metamorfose incompleta, eu tenho o gafanhoto que está na fase de ovo, o gafanhoto que está na fase de ninfa, o gafanhoto que está na fase adulta. Quando o gafanhoto está na fase de linfa, ele vai possuir as mesmas características físicas da fase adulta. A diferença será que ele já vai possuir na fase adulta as asas. E na fase de ninfa, as asas elas não irão aparecer. Aqui a gente tem com relação ao exemplo de vida
de uma rã. Perceba que, nesse caso, a gente tem um exemplo de metamorfose completa, onde eu tenho o ovo, eu tenho a fase de larva, onde a gente tem, como exemplo, aqui o girino, tenho essa larva já um pouco mais desenvolvida, já um pouco mais jovem, e tenho aqui o sapo na fase adulta. Perceba que no momento em que a rã ela está na fase juvenil, ela possui uma cauda extremamente longa. Mas quando o sapo está na fase adulta, perceba que a rã, perdão, está na fase adulta, perceba que toda a cauda ela é perdida. Olha outro exemplo aí de metamorfose completa. O caso da borboleta. A borboleta, ela passa por 4 estágios. O estágio de ovo, o estágio de larva, o estado de pupa e o estado de imago, que é o momento onde o animal se torna adulto. Perceba que no momento que ele está como fase de larva, quando ele está na fase de pupa, as características físicas da borboleta, ela é totalmente diferente das características quando a borboleta se torna adulta. E com isso, a gente tem o conceito de metamorfose completa. E com relação aos 3 tipos de reprodução, nós já vimos na aula passada, mas eu preferi repetir para deixar ainda mais contextualizado, né? Onde a gente tem 3 tipos de reprodução. Eu tenho uma reprodução onde o animal pode ser ovíparo, onde o animal pode ser ovovivíparo e onde o animal ele pode ser vivíparo. Quando é que eu digo que o animal ele é ovíparo? Quando ele nasce de ovos. Quando o animal coloca ovo e esse ovo ele desenvolve fora do corpo do animal, eu digo que esse animal ele é ovíparo, assim como tem o exemplo das aves. Quando é que o animal ele é ovovivíparo? É quando o animal ele simplesmente desenvolve o ovo, mas esse ovo ele fica dentro do corpo do animal até o momento onde ocorre a eclosão. Quando a eclosão ocorre, o animal ele já sai pronto de dentro do corpo do animal. É o que ocorre, por exemplo, com alguns peixes, no caso dos elebistes, assim como também tem algumas cobras, que apesar de serem ovíparas, existem algumas espécies que são ovovivíparas. E como principal exemplo de vivíparo, nós temos nós, seres humanos, o homem. O homem, ele que nasce dentro do corpo da mãe, se desenvolve dentro do corpo da mãe, e quando chega o fim do seu desenvolvimento, ele é colocado, ele é expulso, entre aspas, para fora do corpo da mãe. Nessa situação, quando nós temos que o bebê, o feto, o animal se desenvolve por meio de placenta, ele é considerado um animal, um ser vivíparo. Nessa situação, a gente diz que ele troca nutrientes, né, por meio de algumas estruturas, no nosso caso, por meio do cordão umbilical. Entre essas trocas vão acontecer através da mãe e o feto. E assim, a gente conclui a aula de hoje sobre reprodução sexuada. Eu preciso que vocês realizem a página 79 e 80 do livro. Resolvam qualquer dúvida. Eu estou à disposição no WhatsApp de 8 até o meio-dia. E, por fim, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo para vocês muita saúde. Fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado pela atenção de todos.